Presidenta, senhores deputados, telespectadores, a todos de um modo geral. Eu não vou me afastar do tema que está proposto neste parlamento, e tema esse que extrapola, inclusive, os debates aqui. É um tema que o Amazonas inteiro está discutindo. As pessoas estão ouvindo, lendo as repercussões em torno da possibilidade de uma reforma tributária com a unificação do ICMS. Eu só não vou ser repetitivo, trilhar o mesmo caminho, deputado Wilson, deputado Adjuto, deputado Arthur Bisneto, deputado Belarmino, deputado Sidney e deputado Orlando Cidade. E deputado Dallas e deputada Vera. Preto, me perdoe interrompê-lo, mas é só para dizer que Vossa Excelência dispõe de 25 minutos. Muito obrigado, presidente. Eu não quero, não me permito ser repetitivo. Então, em boa parte daquilo que fora dito, eu quero comungar com as opiniões, com as preocupações e contribuir de uma maneira simples. Eu acho que o parlamento precisa ter uma linguagem simples para que não só os deputados compreendam, mas como a população, que é a razão maior da existência desse parlamento, é a razão maior da existência do mandato que tenho, compreenda. Deputado Wilson, Vossa Excelência é médico. E aí me recordo, dividi ainda há pouco com alguns jornalistas, um episódio que comigo aconteceu, que vivi, não foi comigo, mas vivi o episódio, de um parente que sofria um ataque cardíaco e dando entrada na emergência do hospital, a gente dizia, olha, isso é um ataque cardíaco. E o médico que recepcionou esse parente começou a fazer uma anamnese com o paciente. Mas o que ele come? Ele fuma, ele bebe, ele caminha. E essa anamnese já estava aí há 5 minutos e a pessoa infartando na maca, quando um outro parente meu, mais exaltado, disse, doutor, me diga uma coisa, depois o senhor muda os hábitos alimentares dele, o senhor tem que afastar o risco de morte. O homem está aqui na maca, está tendo convulsões, está infartando, e o senhor está querendo fazer uma anamnese, querendo mudar os parâmetros de vida do paciente. Isso tem uma moral. A moral é o seguinte, a Zona Franca está sofrendo ataques constantes. Ora é uma ADIM, ora é uma tese de unificação do ICMS, e não dá para a gente desviar o foco disso que está acontecendo. Porque qualquer discussão, qualquer implantação de um novo modelo de desenvolvimento, deputado Adjuto, Vossa Excelência, que recentemente participou da discussão de um outro caminho que é propício ao Amazonas, que é o Polo Naval, Vossa Excelência sabe, eu sei, todos aqui, acredito eu, sabem que a maturação de um modelo desse desenvolvimento, isso demora uma década. Isso demora uma década. Você não cria um polo naval, ou você não cria um polo de extração mineral, ou um polo madeireiro, ou um polo... Enfim, você não cria e isso matura em 1 ano, os empregos todos estão gerados, toda a tributação está sendo arrecadada, e aí sim, nós podemos nos libertar da dependência do polo industrial de Manaus. As coisas não são assim. Isso é teoria. A prática, e aqui eu não estou sendo nem otimista nem pessimista, estou sendo realista. A realidade é que nós dependemos, deputado Luiz, do polo industrial de Manaus, ponto. Ponto. E neste momento, a doença, a patologia é o ataque cardíaco. Nós precisamos afastar o risco de morte ou de danos ao paciente. Ir a Brasília, deputados que se interessam pelo assunto, que compreendem que a economia do estado do Amazonas gira em torno, tem como epicentro o polo industrial de Manaus, que queiram ir a Brasília, e eu sou um deles que quero ir a Brasília, é atitude própria do parlamento, porque nós aprovamos a lei 2826, e se nós não formos defender, ou nos manifestarmos em Brasília, porque é em Brasília o local onde o julgamento vai acontecer. Você expressa suas opiniões aqui no parlamento, na tribuna, em rede social, porque os nossos eleitores, os cidadãos, querem conhecer o posicionamento e o que pensa e o que vai fazer cada um dos deputados dessa casa. Então, dizer o que pensa é próprio no parlamento. Expressar o seu sentimento é próprio do parlamento. E agir também.
A ação que pode fazer o parlamento, e é própria, oportuna, é justa, é ir a Brasília, dizer à ministra Rosa Weber da constitucionalidade, da legalidade da lei que nós aprovamos. E ratificar: o Amazonas não pratica guerra fiscal. O Amazonas não é a unidade da federação que se engalfinha com incentivos tributários, fiscais, ao arrepio da lei. Nós respeitamos a legalidade desse processo. Nós somos um modelo, ou temos um modelo de incentivo excepcional, temos um tratamento diferenciado sim, porque diferente é o tratamento para a região norte, em especial o Amazonas. Comecemos pela discussão em torno do Código Florestal. Enquanto em outras partes do país, o proprietário de uma gleba de terra pode utilizar até 60% da sua propriedade para a produção, no Amazonas, somente 20%. Quando em outros estados você tem portos, rodovias, eletricidade, no Amazonas nós temos ainda serviços públicos deficitários. Vejam, de natureza, responsabilidade do governo federal, porque infraestrutura, de logística, aeroportos, portos, rodovias, hidrovias, telecomunicação, são serviços de infraestrutura próprios do governo federal, e nós não temos, é fato. Isso aqui foi dito por um outro companheiro deputado, que a logística aqui não nos favorece. Então os incentivos fiscais são a compensação pela falta de logística. Nós não temos logística. Sem logística e sem incentivo fiscal, o polo industrial de Manaus não sobrevive. E outra, podem prorrogar por 1000 anos o polo industrial de Manaus. Sem as vantagens comparativas, também o polo industrial de Manaus não se sustenta. Não é mais a questão de quanto tempo o polo industrial de Manaus vai durar, mas com que vantagens comparativas, com que marcos legais o polo industrial de Manaus haverá de funcionar. E o cenário que nós temos é uma verdadeira faixa de Gaza. São torpedos, bombardeios, de todos os lados, em todas as direções, a DINS, unificação de ICMS, e por aí vai. E para cada batalha existe uma estratégia. A guerra, ela é feita de várias batalhas. Nós temos uma batalha em torno da defesa da nossa lei de incentivos fiscais, porque eu penso que já está claro para esse parlamento que o polo industrial de Manaus, senhores deputados, senhora presidenta, ele não se sustenta só com os incentivos dados pelo governo federal. As empresas para que estarem, o governo do estado abre mão, para poder gerar os 120 mil empregos diretos e que são essenciais hoje para a economia do estado do Amazonas. Então, a reforma do ICMS, a unificação do ICMS, com a proposta do governo federal de criar um fundo, e que este fundo ainda assim repassasse para o Amazonas os 7 bilhões de ICMS, que segundo dados do orçamento público para 2013, o Amazonas tem expectativa de arrecadar 7 bilhões de reais de ICMS. Se o governo federal nos desse os 7 bilhões, mas com 120 mil desempregados do polo industrial de Manaus, isso não valeria a pena, não compensaria, porque 7 bilhões com 120 mil empregados, nós temos uma demanda. 7 bilhões com 120 mil desempregados, nós temos uma outra demanda, a realidade é completamente diferente. Então não há uma compensação. O polo industrial de Manaus precisa, e aqui faço coro, com o governador Omar e com todos os deputados, que já se posicionam para dizer, a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus, como modelo de exceção, não pode ter a regra geral, é regra excepcional, porque excepcional é a nossa condição, em todos os aspectos. Vide o déficit de investimento em telecomunicação, e esse é um trabalho que nós desenvolvemos na comissão que presido. Vide o déficit de comunicação, de infraestrutura de comunicação, que o Norte e o Amazonas em especial vive. Vide a quantidade de investimentos ainda por serem feitos, e que são investimentos que são capitaneados, conduzidos pela decisão firme do governo federal, que não existe no governo, aqui no estado do Amazonas. No sul e no sudeste, a infraestrutura de telecomunicação, em especial de banda larga, avança, como avança aquele furacão Sandy, aquela tempestade, avança.
Pega todas as cidades, aqui no Amazonas é um ventinho, é uma brisa, e olhe lá. Então, toda a infraestrutura de telecomunicação, portos, aeroportos, hidrovias, rodovias, energia, é infraestrutura fundamental para que um Estado, com a distância do Amazonas, com o tamanho do Amazonas, possa pensar em ser competitivo. Precisa, mas essa infraestrutura não nos é dada. E não é a discussão em torno da interiorização da Zona Franca de Manaus. Não é isso. Porque ainda assim, a discussão sobre a interiorização da Zona Franca de Manaus, ela acontece. Os efeitos da produção econômica, que se traduzem em impostos, que se traduzem em receita pública no orçamento, essa interiorização ela acontece. O Estado repassa para os municípios, a produção repassa para os municípios, deputado Wilson, o fruto da produção que gera impostos. Isso está sendo repassado ao rigor da lei. A interiorização da Zona Franca, como alguns acho que sonham, de que uma Samsung, quem sabe um dia, vai montar lá em Fonteboa telefone, isso é sonho, não vai. A Samsung não vai montar em Fonteboa telefone, como a Honda não vai montar motocicleta em Itamaraty, como a Philips não vai montar televisores lá em São Paulo de Olivença. A Zona Franca, ela é própria da cidade de Manaus, por conta de logística, de infraestrutura, daquilo que está instalado aqui ao longo dos anos. Então nós precisamos discutir isso com realismo. E o realismo, ou melhor dizendo, a realidade, impõe a este parlamento um posicionamento, sob pena de nós sermos enquadrados naquela máxima que diz o seguinte: nem sempre quem cala consente, mas também não nega. A discussão em torno do CMS e do bombardeio da Zona Franca está acontecendo. Nós vamos ficar aqui de braços cruzados, achando que isso não é conosco, ou nós vamos nos posicionar, ir a Brasília, olhar nos olhos da relatora e dizer: relatora, a lei aprovada pela Assembleia tem constitucionalidade, tem legalidade, tem um alcance social que talvez a senhora não conheça, mas vai conhecer. O que é que nós vamos fazer? Fingir que isso não é com o Amazonas? Somos ou não somos representantes de um povo que está preocupado com as repercussões que estão acontecendo? Então eu defendo posicionamento, como defendo outros nichos de desenvolvimento, mas vou aqui parafrasear Paulo, o apóstolo, numa célebre passagem: as coisas de menino ficaram para trás, deputado Wilson Lisboa. Achar que qualquer outra matriz de desenvolvimento econômica vai gerar emprego e renda em 2, 3 anos, isso é coisa de menino. Outra matriz de desenvolvimento econômico só vai gerar os frutos depois de 10, de 20, é a maturação desse processo. Precisamos defender polo naval, minério, o deputado Sinésio tem um trabalho em torno disso, mas nós não podemos desprezar ou menosprezar a iniciativa do presente. O ataque cardíaco não se muda, não vai salvar a vida do paciente querendo mudar os hábitos alimentares do paciente na maca. Primeiro se afasta o risco de morte, primeiro se afasta o ataque, se estabilize, para depois nós discutirmos a mudança de hábito, que é necessária. Eu acho, sim, o Amazonas não pode ficar dependente só de um modelo, mas a realidade é essa: nós somos dependentes do polo industrial de Manaus, ponto. Temos iniciativas como o Amazonas Rural, recentemente lançado, que é a repaginação de outras iniciativas, mas fortalecida com investimento, com assistência técnica, que geram atividade econômica no interior, mas nós sabemos que ela não é suficiente. E aí, todos nós temos a consciência, a responsabilidade de ocuparmos a tribuna, nos posicionarmos, e o parlamento, como instituição, se posicionar, porque eu penso que é isso que a população do nosso estado cobra de nós, espera de nós. A Zona Franca está sofrendo um ataque e os deputados simplesmente cruzam os braços? E não é só papo de deputado federal, nem de senador, acho que de todos que moram no estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus, estarem atentos a isso. Eu não menosprezo a possibilidade de um conjunto de deputados ir a Brasília, posicionar-se, dizer com convicção sobre os desdobramentos de uma DIN que move o estado de São Paulo por pura vindita, por puro revanchismo, criando um cenário de instabilidade nesse momento,
criando a ABINE, divulgando, como divulga agora, que a produção de tablet vai encarecer. Não, a produção de tablet vai ficar mais barata, basta vir para cá. Vem para cá porque aqui estão os incentivos, as vantagens comparativas constitucionais garantidas para a produção desse bem de consumo. São Paulo o fez de forma artificial, criando ao arrepio da lei uma condição que não lhe era própria. E aí o presidente da ABINE faz um terrorismo econômico, e nós sabemos que essa ADIM coloca uma espada na cabeça, cria um clima de instabilidade, porque os empresários esperam o julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, uma manifestação sobre essa ADIM de São Paulo. E se nós que somos aqueles que aprovamos, discutimos, convalidemos a lei de incentivos fiscais, não formos fazer nada, me desculpe, não vai ser mais ninguém que vai fazer. O governo vai fazer a sua parte, a procuradoria, mas nós chancelamos a legislação em vigor. Então, eu entendo como válido, discordo, eu peço vênia ao deputado Marcos Rota para discordar frontalmente da sua opinião. Peço vênia. No parlamento é assim, a gente faz olhando no olho. Eu discordo, não concordo com essa opinião, acho que é válido defender aquilo que nos é próprio, defender a constitucionalidade, defender a legalidade, e não o silêncio. A discussão sobre outro modelo de desenvolvimento, ela é própria, e eu quero apoiar. Polo naval, minério, extração mineral, extração florestal, de resíduos da floresta, enfim, toda essa discussão de outros modelos de desenvolvimento, válida, mas nós sabemos, ou devemos saber, que esse é um processo de maturação que leva algum tempo. Nesse momento, é imperioso ao parlamento posicionar-se assim como faz, de forma firme e articulada, o governador Mar em Brasília e em São Paulo, porque o PSD, articulado pelo governador Mar, deverá se posicionar, sim, favorável. A bancada do PSD será trabalhada para se posicionar favorável aos interesses do Polo Industrial de Manaus, como modelo de exceção, e isso cabe a todos os partidos instalados na casa buscar esse tipo de articulação, é salutar nesse processo. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, a minha manifestação em torno dessa questão é para traduzir a minha concordância com aquilo que é possível concordar, mas também a minha discordância com aquilo que destoa do sentimento da maioria. Eu já estive conversando com deputados de oposição e deputados de situação, e a totalidade, ou a grande maioria dos deputados, manifestam-se interessados em firmar um posicionamento junto ao Supremo Tribunal Federal, perante a ministra Rosa Weber, sobre a legalidade da lei de incentivos fiscais, que é uma das batalhas que o polo industrial, que a economia do Amazonas enfrenta nesse momento. Deputado Bellarmino. Eminente orador, ouso interromper Vossa Excelência, diante desse pronunciamento brilhante, aliás, diga-se de passagem, que não é só agora e nesta quinta-feira, mas é para colocar à disposição de Vossa Excelência um resto de 10 minutos do PMDB para que Vossa Excelência possa discorrer nesse tema que é de alta relevância para o nosso Estado, trata-se da política fiscal, inclusive com manifestações e proposituras do ministro da Fazenda que contrariam os interesses do nosso Estado, que tão bem vem sendo defendido pelo governador Omar Aziz. Então, eu ouso interromper para vocês, para parabenizá-lo e cumprimentá-lo pelo pronunciamento, ao tempo em que colocar à sua disposição 10 minutos restantes que restaram do PMDB, após o pronunciamento eloquente do deputado Vanderlei Rei Dallas, para que Vossa Excelência prossiga dominando o ambiente numa demonstração inequívoca do conhecimento de causa que Vossa Excelência tem. Eu agradeço a manifestação simpática de Vossa Excelência, deputado Bellarmino. Agradeço o tempo, se for necessário, lançarei mão do tempo cedido, mas, a princípio, essa é uma manifestação no sentido de um posicionamento político. Quase todos os deputados já se posicionaram na tribuna, todos os deputados já se posicionaram em outros ambientes, junto à opinião pública, e tenho certeza que todos são favoráveis à defesa integral
a defesa intransigente do modelo de desenvolvimento que nós temos. Todos. Aqueles que vieram à tribuna, aqueles que não vieram, mas já se manifestaram em outro momento. Ratificar. Eu não estou pedindo à casa que crie uma comissão protocolar, não é isso. O deputado, para ir a Brasília conversar com a ministra Rosa Weber, não precisa de autorização da mesa diretora. Ele é independente nas ações do seu mandato. O que eu defendo, e encontro ressonância em outros tantos mandatos, talvez na totalidade, é que nós precisamos dizer em Brasília, para que o nosso povo saiba dos nossos posicionamentos e do nosso interesse na defesa do modelo de desenvolvimento que nós temos instalado, responsável pela geração de toda a riqueza no estado do Amazonas, ponto. Não dá para querer, e aí usando a metáfora do paciente que está acometido de um ataque cardíaco, achar que ele vai se curar do ataque cardíaco mudando o hábito alimentar na maca. Ele está na emergência e a gente vai mudar o hábito alimentar, ele vai ficar bom do ataque cardíaco. Não é assim. O deputado Wilson Lisboa é médico, sabe que não é esse o procedimento. O procedimento é de afastar o risco de morte, estabilizar o paciente e aí a gente discutir as mudanças de hábito, os modelos de desenvolvimento que o Amazonas precisa, e precisa, ponto, precisa, mas que não se reproduzem, os seus efeitos não se reproduzem na velocidade que nós gostaríamos. Até porque o preço do ineditismo ele é alto. Nós sabemos, daquilo que nós não temos experiência, para que nós possamos adquirir expertise, nós vamos aí errar algumas vezes, para que nós possamos consertar rumos e consolidar, a exemplo do que hoje é consolidada o Polo Industrial de Manaus, outros modelos de desenvolvimento. Então eu me somo e concluo a todos os deputados que têm o sentimento de que é hora de posicionamento, é hora de defesa, é hora de somar esforços junto ao governo do estado, em especial na pessoa do governador que está lá combatendo, e a Assembleia tem o seu papel. Mais informações acesse www.chicopreto.com.br. Por um Amazonas melhor.